Eu estarei lendo o versículo 10 para nós tomarmos por base para essa meditação. Diz assim: perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? E respondeu ele: um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Versículo 10 e o versículo 11. O interessante de nós notarmos nesse capítulo que aqui se narra uma história muito até mesmo conhecida, mas o contexto histórico ele é muito além do que nós podemos imaginar. Nós vemos que aqui há uma questão, há um dilema. Por que esses homens estão ali inquietos, querendo saber o que aconteceu? Primeiro, porque o pecado ao qual esse homem foi curado, aliás, a sua doença, a sua enfermidade, era atribuída ao pecado, e um pecado de nascença. E ele, teoricamente, para aquele povo, não era um pecado que poderia ser retirado, era atribuído até o final da vida. E veio o Senhor Jesus, além de tirar aquela doença que era atribuída ao pecado, ele também faz algo um dia que não deveria. E aí, as questões naquela sociedade, elas se misturam. E eles querem saber e querem ter uma ideia por que aquele homem é fora do que o padrão teria. Ele poderia sim ser curado, sim, porém ali existia um outro porém, era sábado. Em Mateus, no capítulo 11, o versículo 2 até o versículo 5, nós vemos também que há um ensino, a palavra de Deus ensina que iriam ser curados cegos, coxos, enfermos, de todas as formas. E a palavra diz aí, a transmitir isso aos servos de Deus, que isso estava acontecendo. E esse texto nos relata isso, que isso estava acontecendo. E é interessante nós notarmos que aconteceu ali uma ordem que transgredia a lei, que não era considerado ou permitido que alguém fizesse algo no sábado. E eles interpretaram o ato do Senhor Jesus fazer lodo como algo que não deveria ser feito no sábado. E ele fez. Esqueceram completamente da obra que eles tinham feito através daquele homem. Ele tinha feito na vida daquele homem, a qual ele curou. Algo tão simples estava causando um empecilho e o necessário não estava sendo visto, que era que o homem tinha sido curado. Esqueceram desse detalhe? E quando nós voltamos para a nossa palavra, nós vemos que o Senhor Jesus mandou aquele homem ir até o tanque de Siloé, um lugar importante, onde outras ocasiões aconteceram coisas maravilhosas. E nós vemos que o Senhor Jesus ele fez uma questão, enumerou algumas coisas, uma questão de ordem. Ele fez o lodo, untou os olhos daquele homem e mandou que ele fosse até o tanque. Isso não é a única vez que aparece isso na palavra de Deus. Quando o profeta manda que Naamã mergulhe no rio, há um processo também da mesma forma que aqui. A pessoa precisa obedecer para poder chegar ao à plenitude daquilo que ela deseja. E nós vemos que esse texto ele fala ali que não precisava ir ali, e lá ele encontrou essas pessoas que começaram a perguntar, a questionar por que aquilo havia acontecido e por que aquilo tinha acontecido no sábado. Interessante é que a pessoa que fizesse aquilo, que transgredisse o sábado, ela era retirada da sinagoga, da comunhão entre os santos, ou daqueles que eram ali participantes daquela sinagoga,
e também excluídos da sociedade. Era uma exclusão social, por pecado. Da mesma forma que um leproso, que um coxo era excluído, não por transmitir algo, uma doença ou uma patologia, mas por uma questão ética que era colocada pela lei. O interessante é nós olharmos aqui que na segunda parte o homem ele usa de uma forma de sarcasmo para poder falar aqui, dando a entender, vocês não estão vendo que Jesus fez algo além de que qualquer ser humano pode fazer e vocês estão olhando simplesmente pelo fato de ele ter transgredido a lei de curar no sábado. É muito interessante nós olharmos isso, porque aqueles homens estavam pensando simplesmente na lei, porque neles pensarem ou falarem no versículo 27 sobre aquele homem, eles queriam algo de Moisés, que viesse do Senhor Jesus falando a Moisés através da lei, para que chegasse até eles. E eles falaram, esse homem nem tão pouco conhece a Moisés, e que ele quer fazer isso, quer fazer aquilo. E é aí onde o ser humano começa a errar, trazendo para os dias de hoje. Será que nós estamos pensando se é aquilo ou se é isso? Se nós precisamos nos modificar, se estamos olhando realmente o que Deus está fazendo, ou nós estamos olhando os pormenores, como esses homens fizeram aqui. Olharam os pormenores, esquecendo de olhar o milagre que estava sendo feito. E o interessante é nós observarmos que Jesus, ele faz ali, naquela situação, uma sequência lógica que ele mesmo sabia que aqueles homens, aqueles fariseus, aqueles ditos religiosos da época iriam discordar. Jesus sabia que ele estava fazendo diferença no lugar que ele estava, com as pessoas que ele estava cercado. Nós possamos observar bem o que esse texto fala, mesmo de forma tão simples, através de uma cura, através de um luto. Nós olhamos como homens, é simples um luto, mas o Senhor Jesus usou aquilo como material para chegar ao seu objetivo. Será que nós estamos usando o material que nós temos para chegar ao objetivo, que é curar, não da cegueira, não das patologias, mas curar da doença da alma, do pecado? Será que nós estamos usando aquilo que está ao nosso alcance? Será que nós estamos observando como ali existia uma necessidade de um homem irreputável quanto ao significado da sua restauração da visão? Era simples, era menor do que acontecia, mas o que realmente aconteceu era para que aqueles homens pudessem ver que existia um homem diferente no meio deles, que fazia coisas extraordinárias. E nós às vezes esquecemos disso. Jesus está no nosso meio, nós possamos olhar o que ele realmente faz, a essência, e esquecer dos pormenores, e esquecer das pequenas coisas que nós achamos ou atribuímos como algo certo, como algo simplesmente correto. Está assim, escrito na lei, é isso que é o correto, mas nem sempre o que está exatamente na lei é o princípio, o exato, aquilo que é propriamente dito, simples, está lá, é regra, mas as coisas podem ter outros significados. Nós precisamos pensar nisso, começar a pensar, colocar na nossa cabeça, será que Jesus está fazendo isso para que nós possamos ver coisas maiores? E é o que nós precisamos pensar e aplicar nas nossas vidas. Será que nós estamos esquecendo daquela situação que o Senhor Jesus ele não veio para fazer um juízo para aquele povo, mas ele veio para trazer alegria, como trouxe para aquele homem? Nós achamos
O Senhor Jesus ele veio para julgar quem estava sendo apto para chegar ao céu e quem não estava. E aí precisamos pensar. Se nós estamos sendo um meio, sendo lodo, para que as pessoas possam tornar a ver, tornar a ter intimidade, poder vivenciar o Senhor Jesus. E às vezes nós estamos sendo nércios, não estamos em perplexa inércia, não fazemos nada para que as pessoas possam ver e que as pessoas sejam modificadas e o mundo, as pessoas que estão ao redor, possam olhar a diferença nele, possam olhar as coisas que estão nele e se modificar, se tornar pessoas melhores, pessoas mais cheias do Espírito de Deus, sem pensar nos detalhes, e deixar simplesmente o que Deus está fazendo, o que o Senhor Jesus está fazendo, ser acima de qualquer situação. É isso que nós precisamos pensar, possamos aplicar isso na nossa vida, mesmo de forma mais resumida, possamos olhar esse texto e aprender pelo menos um pouquinho dele, um pouquinho sobre ele, para aplicar no nosso dia a dia, para sairmos edificados, cheios da palavra, e vendo realmente o que o Senhor Jesus está fazendo. E esquecemos de olhar o que a lei diz que está certo e está errado. Temos que olhar sim, mas temos que observar se aquilo é o propósito principal, o propósito íntegro, inteiro, se só aquilo ou se tem algo mais. É isso que precisamos pensar e analisar e colocar em prática no nosso dia a dia. Que Deus possa nos abençoar e que possamos ser cheios da palavra de Deus e entendermos mais do que ela nos reserva, do que ela nos traz. Que Deus possa nos abençoar, mesmo de forma simples, possamos entender o real motivo pela qual nós estamos reunidos, que é anunciar Jesus, um homem que faz coisas inacreditáveis até hoje. Deus te abençoe, sim, amém e amém.